Boa noite, queridos amigos. É com muita alegria que estamos aqui para fazer parte dessa comemoração dos 160 anos da Viagem Espírita 1862. E hoje a gente está vindo aqui, em Campo Grande, para trazer esse estudo que foi planejado em conjunto com tantos companheiros do Reunir 6, abrangendo toda a região da Zona Oeste, né? Desde Angra até Padre Miguel, Realengo, e é muito bacana estarmos aqui. Então, a gente vai dar início com uma música para preparar para a nossa prece inicial. A música se chama Kardec, é do companheiro Luiz Pedro, e fala exatamente um agradecimento ao nosso querido codificador, né? Kardec, em amor, em verdade, em carinho. Você foi muito mais que simples codificador. Você que mesmo exausto não parou, e que mesmo sedento não negou a fonte de água viva que você descobriu para o mundo inteiro. Então, a gente vai falar um pouquinho disso aí durante o nosso estudo. Então, vamos ao nosso início. Kardec, em amor, em verdade, em carinho, você foi muito mais que simples codificador. Você que mesmo exausto não parou, e que mesmo sedento não negou a fonte de água viva que você descobriu para o mundo inteiro. Senhor Jesus, muito obrigado por aqui estarmos, para estudarmos mais um pouco do Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, por hoje lembrarmos desse querido companheiro que foi Allan Kardec, que tanto fez pela nossa doutrina, que trouxe para nós a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos. Obrigado por tudo. Ampara todas as casas espíritas da nossa região, todos os trabalhadores, todos os dirigentes, todos os participantes, para que possamos continuar aprendendo, estudando, levando a palavra do Mestre Jesus, levando o espiritismo, a doutrina espírita para tantos que precisam. Obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Então, queridos amigos, nós vamos dar início, né, à nossa conversa, né, da seguinte forma. Primeiro, a gente vai citar um pouquinho, né, já que é Viagem Espírita em 1862, o nome do livro, né, que nós estamos conversando, que nós vamos falar para vocês hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre as viagens de Kardec, que não foi só em 1862. Como a gente pode observar, ele fez várias, em 1860, em 1861, a de 1862, 1864, 1866 e 1867. Então, a gente vê que ele fez viagens para orientação, intercâmbio, confraternização, divulgação doutrinária, etc, etc, etc. A gente pode ver a quantidade de cidades que ele viajou, e a gente vê a importância desse trabalho do Kardec. Porque imaginem, queridos irmãos, ele codificou a doutrina espírita, né, através das mensagens dos espíritos, juntou aquilo tudo, tinha já
publicado o Livro dos Espíritos, logo depois o Livro dos Médiuns, mas percebeu a necessidade, já haviam várias casas espíritas, sociedades espíritas, como eram chamadas naquela época, sendo fundadas, ele sentiu a necessidade de ir até esses companheiros para orientar, para trocar, para confraternizar, para divulgar a doutrina, né? Para ver como é que também a coisa estava acontecendo, se realmente a doutrina estava sem coisas externas sendo abalada, né, por outras coisas, e por isso a importância as viagens de Kardec. E aí eu queria até fazer um paralelo com as viagens de Paulo, né? Paulo de Tarso, haviam várias igrejas, né? Algumas que ele fundou, algumas que Pedro fundou, então ele percebeu a necessidade de viajar até essas igrejas para que não perdessem a unidade, né? Para que continuassem caminhando na mesma direção. Então, Kardec fez a mesma coisa. E na época de Paulo, como não havia condição, às vezes, de viajar, ele mandou cartas, e aí nasceram as cartas maravilhosas de Paulo, né? E a gente vai ver que o Kardec também vai fazer isso depois. Então, a gente vai mostrar aqui para vocês um mapinha dessa viagem espírita em 1862, que deu nome ao livro que a gente vai falar para vocês hoje um pouquinho, algumas das cidades visitadas por Kardec, Paris, Troyes, Lyon, Toulouse, Bordeaux e outras mais, né? E por que ele resolveu, além disso tudo que eu já falei, por que ele resolveu definitivamente fazer essa viagem? É uma resposta de Allan Kardec a um convite subscrito por 500 assinaturas, mais de uma vez de origem lionesa, quer dizer, lá da cidade de Lyon, eles fizeram, né, um pedido, né, um convite, 500 pessoas assinaram para que Kardec viesse, que queriam conhecer Kardec. E aí a gente vê as condições em que Kardec fez essas viagens. Foram 7 semanas enfrentando chuva, frio e neve, companheiros. Aqui no nosso país, a gente não tem neve. Quer dizer, de vez em quando até neva em alguns lugares, né? Esse ano até que andou, né? Nós estamos em outubro, ainda está um tempo meio frio, uma coisa que não é muito comum aqui no nosso Rio de Janeiro. Mas vocês imaginam a dificuldade de Kardec, companheiros, para viajar com chuva, frio, neve, com todas as dificuldades, e eu até pular lá para baixo, que foram mais ou menos 15 mil quilômetros. 15 mil quilômetros é uma distância muito grande, né? E o transporte usado era o cabriolé. O cabriolé é um tipo de charrete, só que mais simples. Então, imagina a dificuldade de viajar. A charrete já não é uma coisa muito, muito confortável. Você imagina, pelo que eu vi na internet, esse cabriolé era um pouquinho menos confortável. Então, vocês imaginam, gente, a gente para viajar de ônibus, a gente acha complicado. Vocês imaginam viajando de charrete ou de um transporte um pouco inferior à charrete, a dificuldade que era, né? 21 cidades, quer dizer, bastante lugares. Presidiu cerca de 50 reuniões, né? Quer dizer, teve em contato com vários espíritas, né? E outra coisa muito importante, todos os custos foram pagos pelo próprio Kardec. Muitos, na época, disseram que ele estava usando o dinheiro da Sociedade Espírita Parisiense, que mal tinha dinheiro para se sustentar. Mas ele mesmo que pagou os custos da sua viagem. Então, só para a gente ver a dificuldade que ele teve, mas fez as viagens
para que levasse essa mensagem tão importante da doutrina espírita, que a doutrina espírita chegasse pura aos corações, e a gente vai ver que nos discursos que ele faz, a gente vê quantos ensinamentos, o quão importante foi Kardec fazer essa viagem, e as outras que ele fez também, antes e depois, né? Então, aqui só para vocês terem uma noção e ficarem assim, bem curiosos para lerem o livro, vocês vão observar que durante o nosso estudo eu vou mostrar várias capas do livro, que já passou por várias edições diferentes. Essa aqui é uma delas, Viagem Espírita 1888, da editora Clarim. Então, para vocês verem como é o sumário desse livro. Então, tem um prefácio, as impressões gerais, e depois tem os discursos pronunciados nas reuniões de Lyon e Bordeaux. Então, tem o discurso 1, discurso 2 e o discurso 3. Claro que não daria tempo para a gente trabalhar com vocês todos os discursos. A gente pegou fatos importantes de cada discurso, para a gente ter pelo menos uma noção e também para vocês ficarem com gostinho, né, com aquela vontade de ler o livro, que é muito interessante. E tem também instruções particulares dadas aos grupos em resposta a algumas das questões propostas, quer dizer, houve várias propostas, e aí ele respondeu, né? Então a gente vai trazer também uma pergunta e uma resposta. E no final do livro, olha que interessante, gente, projeto de regulamento para o uso de grupos e pequenas sociedades espíritas. Olha a preocupação do Kardec, que houvesse um regulamento, né, para gerir as sociedades espíritas, para que as sociedades espíritas realmente conseguissem se sustentar e, assim, que não fechassem, de repente, não digo questão monetária, não, mas por questões internas, por as pessoas estarem perdidas, não saberem como organizar o trabalho, então ele também se preocupou em colocar esse regulamento, que também tem lá no livro dos médiuns, no final tem lá um regulamentozinho, uma propostazinha. Então vamos prosseguir. Isso aqui é muito interessante, olha o que ele colocou. Não vou a Lyon a fim de me exibir, nem para receber homenagens, mas para conversar convosco, consolar os aflitos, encorajar os fracos, ajudar-vos com os meus conselhos naquilo que estiver em meu poder fazê-lo. Quer dizer, isso foi a resposta de Kardec ao convite. Ele não estava indo lá para se mostrar, para aparecer, ou então para receber homenagens, né, e ficar extremamente orgulhoso, não. Você vê que ele estava querendo conversar, consolar, encorajar para que eles continuassem com o trabalho e ajudar no que ele pudesse, né? A gente pode até fazer um paralelo, que é, com certeza, a nossa vontade quando vamos visitar uma casa espírita numa outra região, uma casa espírita vizinha nossa, exatamente para levar o nosso abraço, para conversar, para trocar com eles, para encorajar, caso eles tenham necessidade. E aí a gente vai lembrar também da fala de Bezerra de Menezes, que juntos, né, seremos só pontos de vista, né? Mas unidos, aí sim seremos fortes. Tem também o feixe de varas, né? Que se você deixar uma varinha sozinha, ela quebra fácil, mas se você juntar as varas todas, para quebrar fica difícil. Então, por isso a importância das casas espíritas estarem juntos com as outras casas, trabalhando, fazendo algumas atividades em conjunto, cada uma com a sua especificidade do seu trabalho, cada um fazendo o seu trabalho, mas uma dando apoio à outra, porque numa necessidade, a outra pode apoiar. Isso é muito bom. Procurando estudar juntos, fazer seminários, treinamentos, que de repente, se um faz, junta com o outro e fica mais forte, fica mais rico, né? E um troca com o outro, isso é muito importante. Então, prosseguindo, quais foram os objetivos da viagem? Vocês podem ver que aqui já tem outra capa. Esse livro é interessante, que ele não tem só a Viagem Espírita em 1862, ele tem outras viagens de Kardec também. Esse é da fé. Oferecerem orientações onde houvesse necessidade e instruir-se. Então, gente, ele não foi somente
para oferecer orientação, não. Ele foi também para se instruir, porque a gente trocando com o outro, a gente aprende. Sempre, estamos sempre aprendendo. Ver, avaliar com os próprios olhos como a doutrina espírita estava sendo compreendida. Isso é importantíssimo. Será que os companheiros estavam realmente entendendo a profundidade da doutrina espírita? Né? Estudar as causas locais favoráveis ou desfavoráveis, quer dizer, as dificuldades que eles estavam passando e até utilizar isso para levar para outros, né, dar alguma sugestão, né, sondar opiniões, ver as opiniões das pessoas, o que eles estavam achando, o que eles estavam achando dos livros, da doutrina espírita em si, apreciar efeitos da oposição e da crítica e conhecer o julgamento que se faz de certas obras. Então, ele também foi para saber exatamente o que as pessoas achavam do livro dos espíritos, do livro dos médiuns, como estavam criticando, né? E por que estavam criticando, para ele ter diversas proposições de como combater essas críticas, explicar, né? Porque às vezes as pessoas criticam porque não entendem, e aí você explica, a pessoa entende melhor e não critica mais. E confraternizar com os irmãos de ideal. Então a gente vê, gente, a importância da gente estar sempre trocando com os companheiros das casas espíritas co-irmãs, né? Para a gente estar exatamente se fortalecendo, né? E observando também como a gente pode ajudar, como uma casa pode ajudar a outra, como um companheiro espírita pode auxiliar o outro. Muito bem, aí a gente agora vai iniciar o discurso 1. E a gente trouxe algumas coisas do discurso 1. Aqui um outro, esse aqui é bem velhinho, inclusive esse aqui é o meu, tá, gente? Não foi foto do meu que eu tirei, não, peguei da internet, mas o meu é essa capinha aqui. Então, o discurso 1, o que ele aborda? Ele aborda temas muito variados, desde as questões morais até questões administrativas. Então, eu peguei primeiro um texto que eu achei muito interessante, que é Kardec e os Espíritas. Entre os que adotam as ideias espíritas, há, como sabeis, 3 categorias bem distintas de espírito. Primeiro, os que creem pura e simplesmente nos fenômenos das manifestações, mas que não lhes deduzem nenhuma consequência moral. Quer dizer, eles olham os fenômenos, creem, mas aquilo ali para eles não vai ter nenhuma interferência na moral deles, né? Segundo, os que veem o lado moral, mas o aplicam aos outros e não a si próprios. Quer dizer, eles veem nos fenômenos um lado moral, mas só aplica para os outros, para eles não. E terceiro, os que aceitam para si mesmas todas as consequências da doutrina espírita e que praticam ou se esforçam para praticar a sua moralidade. Então, quer dizer, aqueles que entendem realmente a doutrina na sua profundidade, né? E que aceitam todas as colocações da doutrina para si mesma, nossa necessidade de reforma moral. E a gente lembra, né, que está lá no livro dos Espíritos, né, reconhecereis os verdadeiros espíritos pela sua transformação moral, pelos esforços em que fazem domar as suas más tendências. Não está aqui de acordo, então ele já estava reforçando isso lá, para quê? Para chamar a atenção das pessoas que precisavam ser espíritas, que aceitassem, esse terceiro caso aqui, né, que aceitassem para si próprios as consequências da doutrina e praticassem, né, tudo que estavam aprendendo e se esforçando para melhorar cada vez mais. E o que preceitua essa moral? Isso também está lá no discurso. Amai-vos uns aos outros, perdoar os inimigos, retribuir o mal com o bem, não ter ódio, nem rancor, nem animosidade, nem inveja, nem ciúme. Sede severos para convosco mesmo e indulgente para com os outros. Está tudo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, ele foi exatamente nesse discurso reforçando essa importância dessa transformação moral que cada espírita deve tentar passar, né? Claro, não é de hoje para amanhã, mas a gente vai trabalhando. Aqui também outra capa, tá?
da FEB também, tá? Essa também tem a Viagem Espírita de 1802 e outras viagens. Tais devem ser os sentimentos de um verdadeiro espírita, daquele que vê o fundo e não a forma, que põe o espírito acima da matéria. Este pode ter inimigo, mas não é inimigo de ninguém, pois não deseja o mal a ninguém, e com mais forte razão, não se opõe a quem quer que seja. Então, amigos, a gente vê que realmente eu achei muito legal essa parte aqui em que ele fala, pode ter inimigos, mas não é inimigo de ninguém. Então, a gente sabe que até algumas pessoas têm animosidade com a gente, mas nós é que não devemos ter animosidade com eles. Devemos respeitar a opinião, mas, acima de tudo, ver que é um irmão nosso em humanidade, né? Não desejar o mal de ninguém, né? E nem desejar que ele seja nosso inimigo, né? Então, ele vem aqui falando exatamente da importância da transformação moral que o espírita deve fazer, deve tentar fazer na sua vida. Então, ele estava chamando a atenção para isso. E aí, ele também cita aqui a parte da questão administrativa. Aqui eu coloquei uma capa bem mais antiga também, tá? Do livro. Kardec é a manutenção dos centros espíritas. Quer dizer, eu botei centros espíritas, mas na época eram sociedades espíritas, né? É evidente que não se pode considerar uma exploração a mensalidade que se paga a uma sociedade, que chamavam de sociedade naquela época, para que enfrente as despesas da sua manutenção. Uma entidade espírita deve prover as suas necessidades. Ela deve dividir entre todos suas despesas. Então, você vê, naquela época eles já pensavam nisso. A necessidade, a casa espírita e seus sócios, para que? Porque numa casa espírita a gente tem que pagar a luz, tem que pagar a água, tem que pagar os impostos, que não são. Tudo bem que a gente. As casas espíritas que são regularizadas direitinho, elas têm isenção de impostos, mas mesmo assim são muitos gastos para você manter um prédio, né? Tem limpeza. Então, a gente sabe que a gente precisa colaborar, né? Se a gente não colaborar com a nós para cuidar da nossa casa espírita, quem vai colaborar? Então, a gente realmente precisa ajudar. Agora a gente já vai entrar, amigos, no discurso 2. O discurso 2 aborda a questão da propagação do espiritismo e da oposição do materialismo e suas consequências. Aqui, como eu falei para vocês, uma outra capa, já com Kardec, o mapa da França atrás, algumas das cidades que ele viajou, né? Kardec é a divulgação. O espiritismo é uma ideia, e quando uma ideia caminha, transpõe todas as barreiras, não se pode detê-la na fronteira como um fardo de mercadoria. Queimam-se livros, mas não se queimam ideias, e suas próprias cinzas, levadas pelo vento, vão fecundar a terra onde elas devem frutificar. É bom colocar que o Auto de Fé de Barcelona já tinha acontecido aqui, ele faz mais ou menos uma referência, né? Para quem não sabe, o Auto de Fé de Barcelona foi quando foram enviados eles iam enviar, a editora ia enviar vários livros espíritas, livro dos espíritos, eu acho que já tinha livro dos médiuns, não sei, ia ser enviado para Barcelona. E aí o bispo de lá ficou sabendo e achou um absurdo, e mandou queimar os livros em praça pública, fez todo um escarcéu, que aquele livro era do demônio, essas coisas todas, né, que se fala. Falava do espírito e ainda fala, né? E aí, o que aconteceu, gente? Foi como, desculpem essa referência, mas foi um tiro no pé. Porque o que aconteceu? Todo mundo ficou curioso. Que livro era aquele que mandou queimar? Então, foi a propaganda inversa. Aí é que todo mundo buscou os livros, eles mandaram mais livros, e aí todo mundo leu, e aí aproveitou. Ele, ao invés de prejudicar a divulgação do espiritismo, acabou
ajudando a divulgação do espiritismo. Por quê? O espiritismo é uma ideia, gente, né? Ela não fica presa na fronteira, né? Na fronteira, você até pode barrar as mercadorias, né? Tem a alfândega, né? Pode barrar as mercadorias, mas as ideias não. Aí por isso que ele colocou, queime-se livre, mas não se queima as ideias, porque a ideia permanece, e a ideia foi passando, né? E as próprias cinzas vão fecundar a terra. Então, quer dizer, foi mais ou menos o que aconteceu no Alto de Fé de Barcelona. Kardec contra o materialismo. Olha que interessante as colocações que ele fez e reforçou bastante para que as pessoas se colocassem, os espíritas colocassem isso na época, já que o materialismo era uma coisa muito forte, né? Era muito forte. O espiritismo agrada, porque satisfaz a aspiração instintiva do homem quanto ao futuro, porque nos faz ter fé no futuro, né? Confiança. Apresenta o futuro sob um aspecto que a razão pode admitir, porque realmente, uma das primeiras, quando eu me tornei espírita, eu ficava pensando, vou morrer, vou deixar de existir, vou parar de pensar, como é que pode, né? Então, a certeza do futuro, né, do plano espiritual, da vida espiritual, né, da reencarnação, isso se torna uma coisa mais lógica, né, que a razão nos faz admitir que realmente isso pode acontecer. Porque a certeza da vida futura faz com que o homem enfrente com paciência as misérias da vida presente. Por quê? Porque ele sabe que é um momento que ele passa de dificuldade, mas no futuro haverá uma felicidade, uma tranquilidade. É a mesma coisa quando a gente fica doente, né, e toma um remédio, e aquele remédio é amargo, é ruim, mas a gente sabe que aquele remédio vai nos fazer bem, né, e vai passar, você vai tomar, aquilo vai passar e depois você vai melhorar. Porque com a pluralidade das existências, essas misérias têm uma razão de ser, são explicáveis. E, em vez de acusar a providência, consideram-nas justas e as aceitam sem murmurar. Quer dizer, a reencarnação explica exatamente os nossos sofrimentos, as nossas expiações, as nossas dificuldades, e a gente considera justo, porque foram provocadas por nós mesmos. Porque o homem é feliz por saber que os seres que lhe são caros não estão perdidos para sempre, que os encontrará novamente e que estão quase sempre ao seu lado, quer dizer, a certeza da vida futura e que aqueles que nos deixaram antes retornaram ao plano espiritual e que um dia nós estaremos juntos e que geralmente eles vêm nos visitar, né, assim, desde que seja permitido. Porque as orientações dadas pelos espíritos são de modo a tornar os homens melhores em suas relações recíprocas. A gente vê que os espíritos estão nos ajudando a nos melhorar cada vez mais. Então, muito interessante as colocações desse discurso, né? Agora nós vamos para o discurso 3. Aí trouxe novamente mais uma capa diferente no Viagem Espírita em 1862. O discurso 3, ele aborda a caridade pela benevolência, pela justiça e pela indulgência em relação ao próximo, levando-a a uma reforma social. Então, eu coloquei aqui somente essa parte que eu achei muito interessante, que é Kardec e as dissidências, que na época eu imagino que o Kardec já tinha essa preocupação, né, de alguns grupos não se manterem por causa das dissidências, das discordâncias, e que isso também precisava de um alerta. Então, ele começa dizendo: os grupos são indivíduos coletivos que devem viver em paz. Eles são os batalhões da grande falange. Ora, o que será feito de uma falange cujos batalhões se dividirem? Enquanto a oportunidade se apresenta, abafai as discórdias, porque as discórdias pertencem ao mundo do mal que terá fim. Aí, para aqui, gente. Quando a gente lê isso, a gente vê, gente, isso foi escrito em 1862, deve ter sido um pouquinho depois, no máximo 1863. Parece atual, né? Parece de hoje em dia, porque
Infelizmente, essas discórdias ainda acontecem dentro da própria casa espírita, né, dos grupos espíritas. Então, a gente precisa realmente abafar essas discórdias, né? Porque pertence ao mundo do mal e isso vai acabar. O nosso planeta está se transformando em planeta de regeneração e esse mal vai acabar. Continuando, seja-vos possível fundir-vos em uma única e mesma família e dar-vos mutuamente, do fundo do coração e sem pensamento premeditado, o nome de irmãos. Quer dizer, a gente precisa se chamar de irmãos e realmente nos reconhecer como tal, e um compreender o outro, né? Se a gente que temos a mesma crença, né, a mesma religião, seguimos, acreditamos na doutrina dos espíritos, não conseguimos abafar as nossas discórdias, né, nem dentro ali da nossa casa espírita. Como é que a gente vai sonhar com que esse mundo todo, essas discórdias acabem? Então, a gente precisa realmente a gente vê como esse alerta do Kardec é importante. Aliás, todos, né, que ele deu, são importantes, por isso a grandeza desse livro, a importância desse livro. Eu queria também chamar a atenção de uma fala de Jesus. Jesus disse: meus servos serão reconhecidos por muito se amarem. Olha lá. E a gente sabe que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, é o consolador prometido. Então, a gente precisa realmente abafar as nossas discórdias, entender o outro, respeitar, perdoar. Isso também é caridade, como eu estava falando lá atrás no outro discurso. Continuando, se entre vós há dissidências, causas de antagonismo, se os grupos que devem todos marchar para um objetivo comum estiverem divididos, eu lamento, sem me preocupar com as causas, sem examinar quem cometeu os primeiros erros, e me coloco sem hesitar do lado daquele que tiver mais caridade, isto é, mais abnegação e verdadeira humanidade, pois aquele a quem falta caridade está sempre errado. Então, a gente vê a importância da caridade. E ele se colocando também que ele só ia lamentar, né? Não ia examinar causas, nem cometeu nada, mas ia ficar ao lado de quem estivesse praticando a caridade, né? Então, amigos, a gente precisa realmente ler isso aqui e ver a importância, gente, isso de 1862, da gente ter esses alertas para não prejudicar a obra. Lá no Evangelho tem, né? Não, aquele que prejudicar a obra também será culpado por conta das suas dissidências, acabou deixando a obra prejudicada. Então, a gente precisa estar muito alerta a isso, né? Que a importância do nosso trabalho na casa espírita, da importância da casa espírita como consolo, fonte de consolo, de divulgação do consolador prometido, de ajuda das pessoas, esclarecimento, auxílio, mas para isso a gente precisa estar unido, para isso a gente precisa estar se amando, a gente precisa abafar as discórdias, entender o outro, perdoar, porque nós somos todos imperfeitos, né? Estamos encarnados no mundo de provas e expiações e somos espíritos imperfeitos ainda, mas estamos melhorando. Então, muito interessante esse alerta do Kardec aqui no discurso 3, né? E aí eu já estou chegando aqui nas instruções particulares. Vocês vão lembrar que no final, eu falei que no final tinham as instruções particulares, né? Então, fizeram a seguinte pergunta. aqui eu trouxe uma capa bem antiga mesmo, tá? Só para a gente ter, tá em francês, inclusive, né? Só para a gente ter a noção. Então, a pergunta que foi feita ao Kardec foi a seguinte: já que o Espiritismo torna melhor os homens, levando os descrentes à crença em Deus, na alma e na vida futura, ele só pode fazer o bem. Por que então tem inimigos? E por que os que nele não creem
não deixam os crentes em paz. Então, é interessante, realmente, o Espiritismo tinha inimigos naquela época e continua tendo, né? E por que esses que não creem no Espiritismo não deixam aqueles que creem no Espiritismo em paz? E aí Kardec respondeu: o Espiritismo tem inimigos como toda ideia nova. Uma ideia que se implantasse sem oposição seria um fato miraculoso. Ainda mais, quanto mais falsa e absurda, menos adversários encontrará, enquanto os terá em número tanto maior quanto mais ela for verdadeira, justa e útil. Isto é uma consequência natural do estado atual da humanidade. Toda ideia nova vem necessariamente suplantar uma ideia antiga. Se for falsa, ridícula, impraticável, ninguém se inquietará com ela, porque instintivamente compreendem que não tem vitalidade e a deixam morrer naturalmente. Mas se for justa e fecunda, atemorizar aqueles que, por orgulho e interesse, querem manter a ideia antiga, e estes a combaterão com tanto mais ardor quanto mais temível lhes parece. Então, quer dizer, o Espiritismo, naquela época, era uma ideia nova. Então, por isso, ela tinha muitas oposições. A gente até, quem conhece o que é o Espiritismo, é baseado exatamente nessas oposições, né? E Kardec colocando, né, as questões da doutrina. Mas a gente vê e vai ter tantos mais opositores quanto ela for verdadeira, justa e útil. A gente vê aí que quantos anos se passaram e o Espiritismo está cada vez mais forte, levando essa mensagem, com cada dia mais adeptos, e é interessante como é que agora a gente tem a divulgação da doutrina, por exemplo, em novelas, em filmes. A gente teve agora o Arigó, né? Muito bom, uma mensagem muito bacana, e é bem interessante que eu estava lendo no jornal da internet, jornal, quase ninguém mais lê jornal, né? Que o ator que fez o Arigó, ele era ateu. Mas aí aconteceram algumas coisas durante a gravação em que ele sentiu que tinha uma presença ali. E aí, segundo a internet, né, mas parece que é verdade, depois daquilo ele deixou de ser ateu, porque ele realmente sentiu a espiritualidade ali do lado. Então, o quanto esses filmes, essas novelas, são aceitas, são bem aceitas, claro, a gente tem aqueles opositores que acham, inclusive até a gente, às vezes, coloca uma coisa na internet, aí vem né, quando você procura, né, uma coisa sobre o espírito, aí vem umas pessoas criticando, isso acontece. Mas, como ele está colocando aqui, sempre vai ter combatentes das ideias novas, né? Mas se ela realmente for justa e fecunda, ela vai perdurar, né? Como o Espiritismo está aí até hoje, com tantas obras espíritas, com tantos livros, com uma divulgação tão grande, com tantos adeptos, com tantas casas espíritas também, eventos e tudo mais. E, por último, eu trouxe aqui para a gente o projeto de regulamento para o uso de grupos e pequenas sociedades espíritas. Então, eu trouxe só umas coisas interessantes. Aqui, gente, uma outra capa também, muito legal. Eu trouxe só uns trechinhos, bem curtinhos, porque era muita coisa, mas para a gente ver como é bem atual. O objetivo da sociedade é o estudo da ciência espírita, principalmente no que concerne a sua aplicação à moral e ao conhecimento do mundo invisível. As questões políticas e de economia social lhes são interditas, bem como as controvérsias religiosas. Então, olha que interessante, ó. A gente não pode misturar, né, botar esses assuntos de política, controvérsias religiosas dentro da casa espírita. O objetivo é o estudo do espiritismo. A sociedade declara aderir aos princípios formulados no Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns, que eram os livros que existiam na época, né? Hoje em dia a gente já tem
mais 3 livros do Pentateuco e outras obras que a gente pode estudar. E depois, todos os membros devem ser, se reciprocamente, benevolência e cortesia em todas as circunstâncias, colocarão o interesse geral acima das questões de caráter pessoal ou de amor próprio, e agirão uns para com os outros segundo os princípios da caridade. Então, gente, olha só, a visão que Kardec tinha naquela época da necessidade de colocar isso como um projeto de regulamento para os grupos, para que os grupos não se perdessem, para que os grupos não caminhassem para outros caminhos, né? E começassem a... não era mais doutrina espírita, né? Então, amigos, encerrando o nosso trabalho, fica aí o convite para que os companheiros leiam esse livro maravilhoso, Viagem Espírita, em 1862, que tanto traz, que está bem atual, né? Que traz tanta mensagem positiva do nosso querido Kardec, o codificador da nossa doutrina, que tanto se esforçou, né? E que trouxe essa mensagem maravilhosa para a gente da doutrina espírita, que nos faz tão bem confiar na espiritualidade, nos traz fé, razão, a fé raciocinada, e que nos trouxe o cristianismo redivivo, e que faz parte da nossa vida. Então, encerrando agora, a gente vai cantar uma música que é um agradecimento ao companheiro Kardec, que mesmo com tantas dificuldades, que foram muitas, convém lembrar, amigos, que na época, hoje em dia a gente tem internet, computador, a gente tem um monte de coisa, né? Celular, luz elétrica, na época não tinha luz elétrica, era na vela, caneta tinteiro. Então imagina a dificuldade do nosso companheiro. E ele fez aí codificou essa doutrina maravilhosa para nós. Então a gente vai cantar essa música, que é Kardec Amigo Luiz, da companheira Maria Elza Tiscati, e logo depois a gente fazer a nossa prece. Em meio à escuridão, você veio e iluminou, clareou a nossa estrada, imortalizou os homens e eternizou a vida. E agora nossa voz vai ao céu em prece lhe agradece. Obrigada, Kardec, Kardec, amigo. Então vamos fechar os nossos olhos e dizer assim: Senhor Jesus, mestre amigo, obrigado por essa doutrina maravilhosa, que tanto nos ilumina, que tanto nos esclarece. Obrigado por esses momentos de estudo, Senhor. Obrigado por tantas dádivas que temos recebido. E te pedimos também, Senhor, que abençoe a todos esses trabalhadores da doutrina,
que trouxeram para nós esses ensinamentos. Kardec, os companheiros que deram as mensagens, os espíritos, Chico Xavier, André Luiz, Emmanuel, Joana de Anjos e tantos outros, Senhor, que nos auxiliaram com seu trabalho para trouxer esses ensinamentos maravilhosos para nós. Obrigado por tudo, Senhor. Esteja sempre conosco, que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria que agradecemos mais uma vez essa oportunidade maravilhosa de estarmos estudando juntos nessa noite, em comemoração aos 160 anos da obra Viagem Espírita, 1862, no mês de Kardec, do Reunir Seis, nesse trabalho, né, relembrando as viagens de Kardec. Então, que Jesus nos abençoe, graças a Deus.